Bom, antes de mais nada, eu vou até me antecipar para me permitir cumprimentar a atual diretoria pela iniciativa desse resgate de memória. Nós temos tido ocasião recorrentemente de cultuar essa ideia de nós mantermos vivos as atividades do Instituto. Temos até uma videoteca que foi feita desde a gestão, se eu não estou enganado, do presidente Joaquim Munhoz de Mello, ou do Mário Dinei, isso já faz mais de 20 anos. Então, quase que todas as palestras, conferências, encontros feitos no Instituto dos Advogados, ou promovidos pelo Instituto dos Advogados, acabaram tendo uma edição através de vídeos e poderão ser objeto de consultas para todos os associados e advogados de um modo geral. Ocorreu em Salvador, se eu não estou enganado, a 6ª Conferência Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. E foi constituído um grupo de advogados capitaneados pelos presidentes do Instituto da Ordem dos Advogados do Paraná para prestigiarem esse evento. E houve uma convocação para que os advogados interessados também se inscrevessem e fizessem o possível para ir até Salvador e participar do evento. Mas naquele momento lá em Salvador pudemos ter o prazer e o privilégio de um convívio mais próximo com figuras notáveis da advocacia do Paraná, como René Dotti, como o Joaquim Munhoz de Mello, como Alfredo de Assis Gonçalves e Fernandino Caldeira de Andrade. Eu talvez fale em não me lembrar de todos os nomes que estiveram lá e com os quais nós pudemos realmente ter a oportunidade de trocar ideias, de ouvir experiências e tudo mais. Então nós entramos no Instituto e foi assim um debut muito honroso para nós, né? Porque nós muito jovens, quando víamos as sessões, participar das palestras e às vezes até informais, em encontros informais de advogados, nós, embora um pouco intimidados, né, nos sentíamos extremamente valorizados com isso. Pois é, aí a minha eleição para a presidência incorreu numa coincidência feliz, né? Uma data marcante, 80 anos, né, de fundação do Instituto, e 30 anos depois, exatamente 30 anos depois, que meu pai, que tinha sido presidente também, tinha deixado a presidência do Instituto. E eu me senti muito orgulhoso, porque eu acho que todo filho procura, de alguma forma, né, responder à expectativa que ele, filho, julga seu pai pudesse ter em relação a ele. Eu tive a oportunidade, primeiro, a fortuna de contar com o apoio dos meus companheiros, que eu vinha ocupando já alguns anos antes, ocupando cargos no conselho, nas diretorias do Instituto. Acabei como vice-presidente do Rubens Edmundo Requião, e daí foi meio que uma consequência natural. Talvez por timidez, eu nunca fui muito... nunca dei muita importância, né, a essas questões. Mas o Mário Dinei, que era e foi sempre o meu mentor aqui no Instituto, ele insistia comigo, dizendo: Reinaldo, você tem que ir, você trabalhou tanto aqui já, ocupou tantos cargos, e eu acho que você deve aceitar que o grupo indique você para responder pela presidência daquele biênio. Eu tinha a convicção, como de resto ainda tenho, de que o Instituto deveria fazer um esforço maior no sentido de se interiorizar. Porque sempre ficou uma ideia que eu reputo equivocada, de que o Instituto era uma espécie de um senadinho de advogados, digamos, de maior destaque, principalmente professores, né? Ou advogados já de fama reconhecida, de competência reconhecida. E isso, na minha ótica, não se coadunava com os propósitos do Instituto, até porque eu sempre tive algumas ligações fortes com o interior, por razões familiares e de atividades profissionais, e conheci advogados brilhantes, né, que atuavam no interior. E alguns deles, inclusive, de nomeada reconhecida nacionalmente. E, se não estou enganado, naquela época nós tínhamos apenas, eu consultando os dados dos nossos associados,
me dei conta que nós tínhamos poucos advogados do interior. Então a ideia era de criar as diretorias do interior para que com isso se desse a oportunidade de advogados do interior participarem e darem a sua contribuição, não só sob o ponto de vista acadêmico, diretamente enriquecendo os quadros do Instituto, mas trazendo temas e realidades da advocacia a partir das suas experiências locais. Esse projeto, essa reforma foi introduzida, mas na prática, eu acho que aí é tal história, nós não temos, digamos assim, uma capilaridade maior. Então, a minha preocupação foi aproveitar esse evento dos 80 anos para dar um destaque maior através daquele encontro internacional de direito ambiental e um outro evento já no final da gestão, que eu acho que deve estar nas suas anotações, que era um que tratava do genoma, do projeto Genoma, e acredito que tenha sido um primeiro evento multidisciplinar feito em torno da questão do genoma. Então você veja quantas coisas importantes estavam acontecendo naquele período, e o Instituto, de alguma forma, procurou entrar em conexão, em convergência, na medida das nossas possibilidades, porque também teve um outro detalhe, né? Quando nós nos pusemos em campo realmente para montar a sede do Instituto, nós ficamos algum período praticamente sem sede, então né? Fizemos reuniões em outros locais, inclusive. Tivemos sempre, na minha gestão, o apoio da mídia aqui do Paraná para divulgar os nossos eventos, para comentar as nossas iniciativas. Aliás, já fazia parte do ritual dos novos presidentes fazer uma visita para o Dr. Francisco, e ele jamais se negou a nos dar o necessário prestigiamento. O Instituto já vinha de algum tempo mantendo um propósito de adquirir uma sede própria. E durante o período do Rubens Requião, do Rubens Edmundo Requião, filho do professor Rubens Requião, foi estabelecido uma forma, justamente através da coordenação da Escola da Advocacia, de organizar-se cursos de extensão, né, com a participação de advogados, professores, enfim, figuras eminentes do direito aqui no Paraná e de fora, e organizá-los de forma tal a permitir uma capitalização de recursos, cujo propósito final era o da aquisição na sede própria do Instituto. E aquilo ficou impregnado em mim, porque eu já vinha trabalhando nisso nas gestões anteriores. No tempo do Rubens Edmundo, a diretoria conseguiu levar a termo excelentes cursos de extensão, e eu achei que a minha missão principal seria justamente dar continuidade a isso. E foi muito emocionante, né? Eu particularmente me senti muito tocado, quando pudemos inaugurar aqui, né? Inclusive o Ascioli Filho, na realidade o Ascioli Neto, que tinha sido presidente do Conselho Estadual da OAB, foi a quem eu pedi que descerrasse a placa, porque o nome da sede é uma homenagem ao pai dele, que faleceu na antiga sede, que não era nossa, um lugarzinho muito pequeno que nós tínhamos aqui no Edifício Maringá. E ele estava lá proferindo uma palestra, ele era relator da reforma do Código de Processo Civil, e estava proferindo uma palestra e teve um infarto fulminante e caiu na nossa frente. Eu me lembro que eu estava lá, inclusive. É preciso que se saiba que nenhuma gestão do Instituto, mais ou menos operante, pode ser bem-sucedida ou produzir resultados que não pela colaboração de todos os membros da diretoria e do conselho, né? O presidente, na realidade, eu acho que é o porta-voz, mas as atividades, os resultados, os eventos, né, que a gente participa ou promove, são resultados justamente de contribuições daqueles que mais de perto atuam aqui dentro do Instituto. Então, por exemplo, na minha gestão, alguns nomes eu teria que dar especial destaque: o João Carlos de Almeida, o Katzwinkel, o Edgar Katzwinkel Júnior, na coordenação dos cursos, principalmente nessa área societária. Foi assim de uma dedicação. É um dos advogados mais apaixonados pela sua profissão e pela pesquisa nas áreas que lhe dizem respeito, né, que é a área comercial e societária. O Edgar foi um companheiraço.
na nossa gestão, digo na minha gestão como presidente, na nossa como membros da diretoria do Conselho, a sua colaboração foi inestimável, né? E como ele, o Antônio Sérgio Lopes era um sujeito, graças a Deus está entre nós, mas um sujeito extremamente organizado, extremamente dedicado, tinha sido já premiado pela sua performance, pelo êxito da sua atuação como presidente da Junta Comercial do Paraná. Ele fez uma revolução e tornou a Junta Comercial do Paraná a junta modelo para todas as juntas comerciais do Brasil.